Sabe, imagina só uma comunidade cheia de gente brilhante, talentosa, mas que está, assim, se destruindo por dentro. Parece a história de hoje em dia, né? Mas não é. Esse é o cenário de uma carta muito antiga, quase uma intervenção de emergência, escrita há uns 2000 anos. E é sobre isso que a gente vai conversar. Vamos mergulhar na primeira carta aos Coríntios para entender a anatomia dessa crise e a solução para ela, que é, no mínimo, surpreendente. Isso tudo leva a gente para uma pergunta que é fundamental e que vale tanto hoje quanto valia naquela época. O que segura uma comunidade? O que a mantém unida quando ela parece que vai se despedaçar? Essa é a grande questão que vamos explorar juntos. Bom, primeiro vamos entender o contexto. Para onde essa carta foi enviada? Para Corinto, um dos portos mais agitados e importantes de todo o Império Romano. Pensa numa metrópole vibrante, um centro de comércio, de novas ideias, de filosofias e, claro, com todos os problemas que vêm junto com isso. Era um verdadeiro caldeirão de culturas. E quem escreve é o apóstolo Paulo. E olha, ele não está escrevendo para desconhecidos. Foi ele quem fundou essa comunidade. Eles os via como família. Só que agora chegam notícias bem preocupantes. E a carta dele não é um simples "Oi, tudo bem?", é uma intervenção séria, de emergência mesmo. E aqui a gente chega no coração do problema. A comunidade em Corinto estava basicamente se autodestruindo. A ameaça não vinha de fora, de perseguição ou algo assim. O perigo estava dentro. Como o próprio Paulo escreve, ele ficou sabendo que há contendas entre vós. E reparem como ele é específico aqui. Paulo não age com base em fofoca ou boato. Ele cita a fonte dele diretamente, os da família de Cloé. Isso mostra que a crise era real, era concreta e precisava de uma resposta imediata. Mas que tipo de conflito era esse? Olha, a situação era feia. A disfunção ia a fundo. Tinha de tudo. Facções leais a líderes diferentes, quase como torcidas organizadas, sabe? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Membros da comunidade levando uns aos outros para tribunais públicos. E até nas refeições comunitárias, que deveriam ser um símbolo de união, os ricos ostentavam e os pobres passavam vergonha. No fundo, todos esses problemas tinham uma única raiz: o orgulho. Então, qual é a solução de Paulo para essa bagunça toda? Ele não chega com um plano de 5 passos para resolver conflitos, não. Em vez disso, ele joga na mesa uma ideia que vira de cabeça para baixo os valores do mundo e os valores que os próprios coríntios estavam abraçando. Esse slide aqui mostra o contraste de forma brilhante. De um lado, a gente tem a sabedoria do mundo, que era tudo que os coríntios valorizavam: poder, status, discursos bonitos, ser mais forte. Do outro lado, Paulo apresenta a sabedoria de Deus, que parece ser exatamente o contrário. Ela é encontrada na fraqueza, se expressa com humildade e tem como centro aquilo que o mundo via como o maior símbolo de vergonha e loucura: a cruz. E aqui está a grande virada de chave. Essa declaração de Paulo que parece um paradoxo. Ele diz que a loucura de Deus é mais sábia que a nossa sabedoria, e a fraqueza de Deus é mais forte que a nossa força. O recado era claro: para curar o orgulho e a divisão, eles precisavam parar de correr atrás de status e abraçar um jeito de viver completamente diferente. Certo, agora vamos ver como isso funciona na prática. Como essa tal sabedoria da fraqueza resolve as brigas por status e por quem tem os melhores dons espirituais. Para explicar isso, Paulo usa uma das metáforas mais poderosas de toda a sua obra. A solução dele é basicamente mudar a forma como eles se enxergam. Eles não são um monte de indivíduos competindo uns com os outros. Não. Eles são partes diferentes de um mesmo organismo, de um corpo único e vivo. A ideia central é essa aqui: unidade na diversidade. A questão não é que todo mundo tem que ser igual. Pelo contrário, as diferenças são essenciais para que o todo funcione bem. E aí Paulo faz umas perguntas retóricas que são geniais só para mostrar o quão absurda era essa competição deles. Pensa bem, e se o corpo inteiro fosse só um olho, a parte talvez mais visível, como é que ele iria ouvir? Ou se fosse só um ouvido, como sentiria cheiro? Fica óbvio que a diversidade não é um problema, né? É o projeto. E aqui vem o golpe final contra a arrogância deles. Nenhuma parte, não importa o quão importante pareça ser, pode se achar autossuficiente. E tem mais. Aquelas partes que eles julgavam mais fracas ou menos importantes são, na verdade, indispensáveis. Existe uma interdependência total entre todos. Mas só ter a estrutura certa, essa metáfora do corpo, não adiantava. Faltava um princípio, um combustível para fazer tudo isso funcionar de verdade. É aí que Paulo chega ao clímax do seu argumento. Com essa frase, ele criou uma expectativa enorme.
Depois de ter diagnosticado toda a crise e proposto uma estrutura nova, ele está prestes a revelar o ingrediente secreto, o tal do caminho mais excelente. E esse caminho é o amor, mas não um amor abstrato, sentimental. Percebe como cada característica aqui é um antídoto direto para os problemas de Corinto? O amor é paciente e bondoso, o exato oposto da irritação e das brigas. Ele não se vangloria, não é arrogante, a cura perfeita para o orgulho. Não busca os próprios interesses, a solução para o egoísmo nas refeições. Isso aqui não é uma poesia, é um manual prático para consertar uma comunidade quebrada. E para fechar, Paulo conclui com uma das declarações mais famosas e poderosas de todos os tempos. Acima dos dons, do conhecimento, do status, o que realmente fica, o que de fato define uma comunidade saudável é o amor. Essa é a resposta final para aquela nossa pergunta lá do começo. É isso que impede uma comunidade de desmoronar.